Eu passei as últimas 2 semanas pesquisando mais de 50 criptomoedas com potencial de multiplicar 10 ou 15 vezes o seu capital nos próximos 3 a 6 meses. E hoje eu vou trazer para vocês o resultado das mais de 45 horas que levaram só a pesquisa dos ativos para esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês a lista das altcoins que me pareceram ter mais potencial e tendo fundamentos, ou seja, uma tecnologia de qualidade. E não se preocupe que esse vídeo vai ser completo. Então, eu não vou apenas listar as melhores altcoins para o fim de 2024, começo de 2025, mas vou explicar o que faz cada uma delas. E fica até o final, que é lá que eu mostro como é que está o meu portfólio de criptomoedas para aproveitar as altas que temos pela frente. Esse vídeo deu bastante trabalho, então se gostar dele, deixa um like e compartilha com seus amigos que querem aproveitar o atual ciclo de alta do Bitcoin. Se gostar muito, você pode ajudar a gente, tanto pelo Pix como pela plataforma Apoia-se. Todos os links estão na descrição. Antes de entrar na lista, que não vai demorar muito, quero deixar um aviso. Primeiro, nada do vídeo é recomendação de investimento. Estaremos falando de uma classe de ativos extremamente arriscada, de altíssima volatilidade. Não invista o que você não aguenta perder. E não deixe a ganância tomar conta das suas decisões de investimento. Ainda temos muito potencial no mercado de criptomoedas, mas também já estamos vendo altas significativas em diversas criptos. Quem está entrando agora no mercado precisa de uma estratégia mais conservadora e manter uma exposição pequena, além, é claro, de já ter uma reserva de emergência pelo menos. Melhor ainda, se já tiver um portfólio de investimentos na renda variável. Inclusive, normalmente o meu canal é sobre ações, stocks, que são as ações americanas, e fundos imobiliários. Então, se quiser aprender mais sobre, recomendo que se inscreva e estude essas outras classes de ativos. Afinal, a gente quer ganhar dinheiro, mas as criptomoedas são muito voláteis e não sabemos por quanto tempo vamos poder aproveitar esse ciclo de altas que estamos vendo atualmente. Portanto, precisamos também saber proteger o dinheiro que a gente ganha durante esses ciclos. Importante saber que o comportamento das altcoins em geral vai ser muito pautado no comportamento do Bitcoin. E nesse, ainda não temos sinais de urgência ou de topo. Mas vale ressaltar que o mercado se move muito rápido e esses indicadores podem flutuar também em velocidades aceleradas. De toda forma, ainda vemos a dominância do Bitcoin crescendo nos últimos meses. Historicamente, em algum momento, após grandes altas do Bitcoin, esse dinheiro acumulado pelos investidores começa a fluir para as criptomoedas alternativas. Isso, na verdade, já está acontecendo, mas durante a alt season, a gente vê isso em volumes enormes. E essas moedas, por terem um market cap muito menor, acabam tendo retornos impressionantes, ali de 10, 15 a 20 vezes ao longo de alguns meses. Claro, com a tradicional volatilidade. Então, com períodos de queda, possivelmente até acentuadas ali, 30%, 40%, podem ser enfrentadas pelo investidor. Acredito que uma boa carteira cripto conta com Bitcoin como base, digamos ali pelo menos uns 40%, depois Ethereum, para o nosso exemplo aqui vou dizer 15%, e o resto distribuído em altcoins promissoras. Quanto menor o market cap, mais arriscada e também maior o potencial de retorno de uma moeda. Para satisfazer diversos perfis de risco, eu trouxe nessa lista altcoins líderes, entre ali as 15 maiores, mas estou trazendo também moedas médias, que ficam até as 50 maiores, e estou incluindo algumas altcoins pequenininhas, aí no top 250, então algumas bem pequenininhas mesmo. Existem várias outras bem menores, porém, aí o risco começa a ser grande demais, e a maioria das vezes eu não acho que vale a pena o trabalho de ficar filtrando tantos ativos, porque muitos vão ser ruins. Em um vídeo da semana passada eu comentei sobre Cardano e Link, com menções honrosas a Solana, Polkadot e a BNB. Além de uma menção desonrosa, porque eu não apoio as meme coins, mas citei Pepe, Doge e Shiba. Enquanto eu falava, você viu aí na tela o quanto cada uma subiu até o momento da gravação desse vídeo. E bem, nessa lista passada, tirando o Pepe, tínhamos apenas moedas do ciclo anterior. Então, nessa lista atual, vou ter algumas moedas mais recentes, mais inovadoras, sem pontos de resistência a superar e, naturalmente, com market cap bem menor. Então, potencialmente bem mais explosivas em seus movimentos. E não se esqueça, as altcoins dessa lista são altcoins menores para quem aguenta um risco maior.
Só se deve começar a comprar esse tipo de ativo quando já se tem exposição às principais do mercado que eu já citei. Invista apenas o que você estiver confortável a perder e saiba que a maioria desses projetos não tem nenhuma garantia de sucesso, especialmente no longo prazo. Eles ainda precisam provar e estabelecer seu local no mercado. Sendo mais específico, precisam conseguir adoção prática sustentável no mundo real. Estamos entrando num mundo de alto risco e especulação nesse vídeo. Porém, se o Bitcoin seguir subindo, ou pelo menos de lado sem quedas bruscas, veremos a grande maioria dessas altcoins entregarem retornos explosivos. Então, a estratégia de selecionar algumas e pulverizar seu aporte minimiza seus riscos, uma vez que um único acerto pagará vários e vários erros. E fiz essa lista para resumir já o que está sendo mais falado, quais moedas que, além de terem tecnologia, estão tendo popularidade, que parecem ter popularidade nesse ciclo, e, é claro, tentando minimizar os possíveis erros. Então, sem mais delongas, vamos aqui à lista de altcoins. No começo, sem ordem particular, mas lá no final eu vou te dizer qual a altcoin que eu tenho mais convicção e que eu mantenho para o longo prazo, junto com Bitcoin e Ethereum. Esse aqui não é necessariamente um vídeo de altcoins para assegurar para a vida toda. Conforme vir ganhos significativos nessas moedas, não deixe de capturar seus lucros. A primeira altcoin da nossa lista é a Ondo Finance, ranqueada aqui na posição 68 do CoinMarketCap, e sendo uma moeda que foi lançada muito recentemente, em janeiro desse ano, disparou até abril, com a retração do Bitcoin caiu e, apesar de já estar ensaiando sua recuperação, ainda se encontra um pouco longe dos quase R$8 que ela bateu. Essa é uma plataforma DeFi, de finanças descentralizadas, com um público-alvo institucional. Eles oferecem atualmente 2 produtos apenas, o SDY e o USG, ambos produtos que trazem exposição ao tesouro americano dentro da blockchain, o SDY de forma mais direta e o USG através de um ETF da BlackRock de ativos do tesouro direto. Então, apesar dela ser bem novinha, ter poucos produtos, ela já tem o seu foco definido, que é a tokenização de ativos do mundo real. Isso pode se aplicar tanto para ativos financeiros, como é o caso dos que ele já tem, mas também para outros tipos de ativos. Então essa é uma moeda que participa da narrativa que está vindo forte, esse ciclo do RWA, Real World Asset, ativos do mundo real, que é a tokenização de ativos do mundo real. E ela se torna ainda mais atraente quando a gente vê o CEO da BlackRock, que a gente sabe que tem grande influência macroeconômica, apoiando tanto essa narrativa do RWA. E a Ondo Finance tem exatamente a BlackRock como parceira. Então, apesar do alto risco, sabemos da influência e interesses da BlackRock que, pelo menos nesse caso e pelo menos no curto prazo durante esse ciclo de altas, beneficiam a Ondo Finance devido à parceria entre elas. A segunda moeda da nossa lista é a AIOZ, AIOZ Network. Essa entra numa narrativa de DePIN, ou os protocolos de infraestrutura descentralizada. A AIOZ é compatível com Ethereum e com a Cosmos, ambas redes de segurança e, no caso da Cosmos, até uma opção de transações baratas. Aqui a ideia é construir redes de infraestrutura. Os principais serviços que essa rede oferece são em computação de inteligência artificial, armazenamento de dados e streaming de conteúdo digital, contando com uma plataforma descentralizada para o compartilhamento de vídeos e afins, com uma remuneração mais atraente ali aos criadores de conteúdo, porém ainda sem grande adoção no mundo normal fora da bolha cripto. Apesar disso permitir ela surfar certas narrativas, confesso que acho difícil ver larga adoção dessas plataformas quando temos o próprio YouTube tão dominante. Mas pensando na estratégia de diversificar em altcoins de alta potência, com boas narrativas e com tecnologias interessantes, a AIOZ me chama a atenção. Além da infraestrutura, a plataforma também suporta contratos inteligentes, permitindo uma vasta gama de possíveis aplicações. Também foi uma moeda que foi lançada perto do fim do último ciclo de altas e que não foi abandonada, seguiu em desenvolvimento, que é um ponto positivo. A AIOZ Network fica na posição 90 no ranking de market cap. A terceira cripto da nossa lista é o BitTensor, do ticker TAU. Aqui, como na moeda anterior, ainda temos exposição à narrativa de IA, e especialmente, é claro, a descentralização da mesma.
O objetivo dessa cripto é ser uma rede blockchain descentralizada onde rodam diversos modelos de inteligência artificial. A ideia é facilitar o acesso à computação, tanto para o desenvolvimento e treinamento das redes neurais, através do machine learning processado e treinado na blockchain. Uma vez treinado, o algoritmo pode ser contratado por quem quiser, beneficiando o criador do modelo e a rede tal. A rede tal também conta com um modelo de comparação de resposta entre as várias redes neurais que existem dentro deles para filtrar resultados e remunerar de acordo. Apesar de menos chamativo, temos uma rede com foco definido, sendo um espaço que propicia o desenvolvimento e monetização de inteligência artificial num esquema descentralizado. Eles já contam com 55 redes neurais em suas subnets. Aqui no BitTensor a moeda vem desde 2023, ou seja, lançada durante a crise das criptomoedas, performou bem nessa primeira fase do ciclo de altas do Bitcoin e apesar de já ter uma boa recuperação desde a sua queda, ainda não rompeu as suas máximas históricas. Ainda nesse mesmo setor, eu vou citar também uma competidora do BitTensor, na qual eu enxergo enorme potencial, o Near Protocol. O protocolo Near, que não apenas conta com vários investidores relevantes e um time de peso, mas a própria empresa desenvolvedora nasce com o objetivo de trabalhar com inteligência artificial, só mais à frente lançando uma blockchain para contratos inteligentes, tem um sistema de incentivo aos desenvolvedores, incentivo a uma pessoa qualquer que queira receber o token Near através de tarefas onde ela pode classificar imagens e provar dados, de maneira que o ecossistema da criptomoeda voltado para o desenvolvimento de inteligência artificial na blockchain, descentralizado, já acumula um banco de dados para oferecer a quem quiser desenvolver ali. Então, de fato, é um sistema que parece ser bem redondinho e está tendo uma narrativa muito positiva na sua direção, porque o CEO da Fundação Near, que desenvolve a blockchain, participou de um recente evento da NVIDIA, a gigante do mercado de inteligência artificial. Ele, tendo sido o único participante envolvido em blockchain, sinaliza uma proximidade da Near à gigante de IA, NVIDIA, no momento em que a adoção institucional e, quem sabe, de algumas nações será o principal fator para as altas do mercado de criptomoedas. De fato, ambas a Near e Tal oferecem potencial. Ressalto também que a Near, no ciclo passado, competia mais como uma Layer 1 de contratos inteligentes. Apenas mais recentemente conseguiu integrar os objetivos originais da fundação de lidar com IA. Então conseguiu se realocar bem para o ciclo de narrativas que regerão as altas do ciclo atual, a bull run do Bitcoin e das criptomoedas. A Near também já conta com casos de uso reais, como o projeto Kaikai Now, que já está em uso na Ásia e atrai usuários ativos para a rede. Porém, não deixe isso te enganar, esses são usuários que não necessariamente são envolvidos com criptomoedas, então a transação financeira da rede não é tão grande quanto a quantidade de usuários ativos, porque esses clientes ativos, na verdade, são das parcerias que o protocolo tem. E atualmente eles têm uma dependência ali em 2 aplicativos para manter esse volume de usuários. A Near é uma das grandes e fica aqui na posição 21 no ranking de market cap, e essa já tem uma história maior, a gente viu o comportamento dela no ciclo anterior, caiu e vem se recuperando, mas ainda se encontra muito longe das máximas que fez no ciclo anterior. Não que ela necessariamente vá ter que voltar, mas se não houver nada com Bitcoin e as altcoins puderem continuar subindo como tem acontecido, ela tem potencial sim para ir recuperando e voltar aos patamares bem mais altos que ela já negociou, talvez até superar as suas máximas aqui de 100 e 110. Aliás, acho mais provável que supere mesmo. A gente deve enfrentar momentos de pontos de resistência, talvez onde as pessoas que compraram aqui queiram se desfazer, mas a gente ainda está relativamente no começo do ciclo, então acho que a gente ainda tem algum tempo para aproveitar essas altas. Vale ressaltar que a maioria das moedas desse vídeo, mesmo que promissoras, não estão num patamar de descentralização considerável. Mesmo gigantes como a Solana, que vê vasta aceitação pelo mercado, segue sendo relativamente centralizada. Então, no curto prazo eu não vejo isso como um problema. Não atrapalha a nossa estratégia de fazer esse swing trade com as criptomoedas aqui. Mas é um ponto negativo para qualquer cripto que você queira manter de fato para a vida toda. Mas continuando a nossa lista, o quinto ativo é a Render Network, que é um projeto que utiliza a tecnologia blockchain para fornecer serviços de renderização distribuída. A plataforma conecta criadores de conteúdo, animadores, designers gráficos, que precisam de poder computacional para renderizar gráficos complexos, principalmente imagens 3D e vídeos,
com provedores que possuem a capacidade computacional ociosa. O projeto foi idealizado para resolver problemas de custo, tempo e acessibilidade associados à renderização de alta qualidade, que é um processo intensivo. Apesar do foco, a rede de GPUs pode ser utilizada em outras tarefas, e apesar de em alguns casos os preços não serem tão competitivos, com opções centralizadas, na renderização 3D eles são competitivos. Essa é praticamente a líder do setor, na posição 30 de market cap, também uma moeda mais antiga, existindo aqui desde 2020, então aproveitou o ciclo anterior, mesmo sem ter tido muito reconhecimento, eu pelo menos no ciclo anterior não conhecia ela, e mesmo nas altas mais recentes do Bitcoin, ela já conseguiu superar e bem as suas máximas históricas. E quando a gente olha a dominância do Bitcoin, ela segue crescendo, então a gente ainda não está naquele momento da alt season, onde as altcoins brilham mesmo, então acho que ela tem muito potencial. A sexta moeda da nossa lista é a Ether, do ticker ATH, uma competidora da própria Render que a gente acabou de falar. Bem menor em market cap, bem menos estabelecida, porém já com uma capacidade de processamento robusta na sua rede. Aqui a gente vai se beneficiar das mesmas tendências de mercado que a gente vai na moeda anterior, porém com mais potencial, por ser uma moeda bem menor. E num cálculo bem simplista, se a gente considerasse que o valor da rede fosse só a computação nela disponível, haveria uma disparidade do valor, porque a Ether, apesar do market cap pequeno, já possui muito poder de processamento. Apesar da similaridade, nessa daqui o foco não é renderização 3D, mas o desenvolvimento de IAs e de jogos, sendo até uma plataforma um pouco mais neutra. Como eu falei, essa é uma moeda bem pequenininha no rank 228, então na verdade a gente até passou do 200, então uma moeda bem pequenininha mesmo. O sétimo ativo dessa lista é a Sui, uma blockchain camada 1, ou seja, uma blockchain própria que busca ser ali uma plataforma de contratos inteligentes que permita a construção dos mais diversos tipos de aplicativos. Essa, sendo uma das mais modernas, captura vários avanços derivados dos diversos erros e acertos do mercado de criptomoedas até então, sendo uma blockchain camada 1 de terceira geração. Mesmo tão jovem, ela tem uma tecnologia impressionante, com um tempo até finalidade surpreendente, sendo 3 vezes mais rápida que a Solana, além de uma capacidade média de transações por segundo, sendo quase o dobro da Solana, que era a líder anterior em TPS, em transações por segundo, junto com o enorme crescimento do Total Value Locked, que é o valor guardado na rede desses diversos aplicativos descentralizados, me fazem ver a Sui como uma opção interessantíssima para surfar o ciclo atual, inclusive com muito hype, com muito reconhecimento, sendo muito falada. Tanto que se encontra aqui na posição 14 na nossa lista de market cap, a 14ª maior criptomoeda. E como a gente vê, é um projeto que foi lançado durante o bear market, aguentou e seguiu sendo desenvolvido, e agora está coletando os frutos. A 8ª criptomoeda da lista é a Aptos, do ticker APT. Assim como a Sui, a Aptos também utiliza a linguagem de programação Move, que foi originalmente desenvolvida pelo projeto Diem, que era o projeto da criptomoeda do Facebook. Essa é uma linguagem de contratos inteligentes que foi criada para ser mais segura e eficiente exatamente para esse contexto dos contratos inteligentes em blockchain, oferecendo maior controle sobre os ativos digitais e uma segurança aprimorada, evitando vulnerabilidades comuns em contratos inteligentes. E tanto a Aptos quanto a Sui têm hoje no seu desenvolvimento, no seu time, pessoas que eram chave do desenvolvimento da moeda do Facebook, que já foi cancelada. O time de desenvolvedores se divide e parte vai desenvolver a Aptos enquanto outra parte fica na Sui. Ambas são competidoras diretas, sendo ambas blockchains de primeira camada da terceira geração. A Aptos conta com segurança, escalabilidade e um time de reconhecimento, além de, devo citar, uma das comunidades mais ativas que eu vi no Reddit em relação ao market cap do projeto. Apesar disso, ambas ainda têm um nível de descentralização muito baixo, dependendo de conquistar maior adoção para então eventualmente se tornar descentralizada de fato quando tiverem nódulos o suficiente. E gente, me desculpa, uma moeda com 200 que sejam 500 nódulos, 500 validadores, não é descentralizada. Vou citar também a Ronin, que essa também, mais uma pequenininha, ranking 136 de market cap, inclusive com uma performance histórica muito ruim, perto das mínimas, que é uma blockchain voltada ao setor de jogos, buscando construir a infraestrutura descentralizada para a criação de jogos integrados à blockchain, que apesar de longe da líder do setor, que seria a Immutable IMX,
que se encontra com market cap de 13 bi de reais, a Ronin conta com apenas 3. Apesar disso, a plataforma já é a que conta com mais jogadores, devido ao sucesso de alguns dos seus jogos, sendo a principal comunidade de jogos da Web3, junto com a preocupação em caminhar em direção à descentralização, obrigando os desenvolvedores de jogos da sua rede a rodarem um nódulo. Unido a essa vantagem de ter a maior comunidade de jogos da Web3, creio que ela seja uma das mais bem posicionadas para conseguir mais e mais desenvolvedores, estabelecer mais e mais usuários e ir se estabelecendo mais e mais acima no ranking. Porém, aqui um alerta deve ser feito. Em 2022, essa rede sofreu um dos maiores hacks de cripto até então. A desenvolvedora da rede, que também é responsável pela criação dos jogos Axie Infinity, que foram febre no século passado, foram invadidos e perto de 600 milhões de dólares foram roubados. Isso expõe a atual centralização da rede, uma vez que o hack foi feito invadindo a empresa que desenvolve a própria. Dito isso, eles tinham seus parceiros comerciais, levantaram capital e ressarciram todos os prejudicados, mostrando uma reação rápida e assertiva ali. Além, é claro, de seriedade no tratamento com os usuários da rede. E para completar essa nossa lista, sem ordem particular, vou citar a PIF, um oráculo, aliás, o principal oráculo da rede Solana. E sendo essa, a Solana, tão relevante no espaço, faz da PIF uma das mais relevantes competidoras da Chainlink, a solução mais tradicional de oráculos que abrange outras blockchains para além da Solana. Mas esse vídeo já está ficando longo, então nessas duas aqui do final do vídeo, assim como todas as outras na verdade, se você decidir comprar, você vai ter que fazer a sua pesquisa e vá mais a fundo, já filtrei bastante, daqui você segue fazendo sua parte. E com isso eu concluo todos os setores de cripto. Ou quase todos, né? Ignorei ali as moedas meme. Por fim, como prometido, vou te dizer a criptomoeda na qual eu tenho mais confiança. Mas preciso te instruir em uma situação. Caso você vá começar a comprar agora, saiba que mesmo que capture alguns ganhos ainda esse ciclo com essas moedas, o verdadeiro dinheiro é feito nas crises. Quando eventualmente o Bitcoin voltar a cair, com ele vão cair todas as altcoins. Essas inclusive numa proporção muito maior. Nesse momento, quando todos estiverem desacreditados do mercado de criptomoedas, se você mantiver a sua convicção nos bons projetos e seguir comprando, eventualmente aproveitará um ciclo de altas como esse que a gente está vendo agora. Mas claro que isso fica mais fácil se você já fizer um dinheirinho a mais nesse ciclo atual. Então, não deixe de estudar as implicações de investir em criptomoedas por imposto de renda, para você saber evitar ter que pagar. Claro, obviamente tudo dentro da lei, né? E também saber calcular para quando tiver que pagar, caso tenha que pagar. Mas a gente ainda consegue fugir disso. Vendendo aqui no Brasil, temos a isenção até R$35 mil em vendas de criptomoedas ao mês. Ainda são isentas se for vendido em corretora brasileira. Então, tomando esse cuidado, você consegue não pagar. E lembre-se, é claro, que as moedas que eu falei até agora são ultra especulativas. Eu recomendo não só vender ao longo das altas, mas eventualmente zerar a posição. Quando vai depender da movimentação do mercado até lá, mas tenha em mente que você deve ir vendendo enquanto o mercado sobe. Venda primeiro as altcoins menores, como as dessa lista, depois as altcoins maiores, como a do vídeo anterior que eu já citei. Mantenha alguma exposição, mesmo que pequena, no Bitcoin. Eu, por exemplo, vou ter um limite mínimo ali de 3%, no sentido de que se ele subir, digamos ali até os $250 mil, já bem alto, não necessariamente ele vai chegar tão alto. Nesse momento eu já pretendo ter uma exposição em cripto bem pequena, perto dos 4%, atualmente está ali uns 18%. Se ele continuar subindo para 300, por exemplo, eu vou reduzir para 3% a minha alocação alvo em criptomoedas. Mas a partir daí, não importa o quanto ele continuar subindo, eu vou manter ali 3%. Se continuar subindo, eu vou vendendo, trazendo de volta sempre para 3%. E saiba que criptomoedas são muito voláteis, a gente pode ver várias quedas no caminho. Mas, cumprindo a promessa, sem dúvida, a moeda na qual tenho mais confiança, fora, é claro, Bitcoin e Ethereum, que são as principais, é a Cardano, que você pode até ver aqui na minha alocação. Ela é a maior altcoin da minha carteira, tanto pelo approach de construir essa tecnologia com base em publicações acadêmicas, revisadas pela academia, obviamente os matemáticos ali da criptografia, quanto por ser uma rede de contratos inteligentes Layer 1 de fato descentralizada, sendo, na minha opinião, a única, além da Ethereum. Inclusive, se você conhecer alguma além dessas duas, por favor, me diz aqui nos comentários. E talvez por esses motivos e alguns outros, foi a única que eu segurei durante o bear market, além das duas principais. Ah, e se você for seguir a minha estratégia de saída gradual e não conseguir vender tudo a tempo,
tendo já capturado bons lucros, seguiria carregando por longo prazo as moedas de qualidade. Após alguns meses de bear market, eu voltaria a comprar. Mas isso tudo eu já estou falando bem mais lá para o futuro, não é tão relevante para quem veio nesse vídeo aqui. Repare que a minha exposição às altcoins listadas nesse vídeo é muito pequena. Isso porque quanto menor a moeda, mais arriscada ela vai ficando. Porém, para quem aguenta a volatilidade, temos sim uma enorme oportunidade. Porque com os retornos enormes que altcoins tendem a entregar, basta uma ser um acerto grande para trazer retornos impressionantes. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima! O vídeo acabou já, né? Já pode sair já. Tá, vai, eu não gosto, não recomendo e acho tosco. Mas tem gente que já considera meme coins ali um setor estabelecido em criptomoedas, então, pelo meme, vai.